lá, vamos começar aqui nossa entrevista com o nosso querido Maurício Sticer, meu jornalista, escritor e meu amigo Maurício Sticer, tá? Aqui ninguém fala mal do Maurício, não, hein? Tudo bom, Maurício? Grande Sinara, pô, que prazer poder estar aqui com você nesse programa. Você não faz ideia. Gente, Muito eu nunca feliz. entrevistei o Maurício, hein? Primeira Nem eu vez. nunca te entrevistei também. Ok, agora a Agora gente você está poderosa, né? Tem um programão para chamar de seu, né? Não, durante a semana, Maurício, de segunda a quinta é o Brocou, que o pessoal curte bastante aqui, que a gente ponto política com um pouquinho de humor, né? A gente dá um pouco de risada aí, está acontecendo. Agora está dando até para rir mais, né? Agora está dando. Tá. E aí, na sexta, eu faço o programão que sempre tem um convidado, e hoje é o querido Maurício, que escreveu durante 13 anos sobre TV, lá no portal No- UOL, e agora está lançando esse livro aqui. Coloca a capa do livro aí, por favor, Gui. O Homem do Sapato Branco, a vida do inventor do mundo cão na televisão brasileira, está saindo aí pela editora Todavia, né? Quem se interessar, já está em todas as livrarias. E é a história desse Jacinto Figueira Júnior. Não sei aí quantos de vocês, aqui no programão, Maurício, tem gente assim da nossa idade, mais velhos, tem gente mais nova também, né? Então tem algumas pessoas que conhecem o Homem do Sapato Branco. Teve até a Sônia Regina Angarta, que falou aqui, ó. Boa noite, Sinara e foroenses presentes. Que figura era Jacinto Figueira Júnior, o Homem do Sapato Branco? Eu sentia até um pouco de medo quando ele entrava no programa. Muito misterioso e enigmático. Você fala disso, né? Que era uma figura um pouco sombria, né? Diferentes gerações conheceram o Jacinto, né? Até como você falou, dá para eu explicar um pouquinho isso, né? Como ele começou a trabalhar em 1962 na televisão, mas realmente aparecer só por volta de 63, 64, e o auge dessa primeira fase é até mais ou menos 68. Então, quem hoje, digamos, tem 70 anos ou um pouco mais, era criança quando passou o Jacinto nessa fase dos anos 60. Então, tem uma turma que lembra dele dessa primeira fase, que é a fase realmente mais de descoberta e de mais medo ainda dele. Pessoas que eu conversei, tipo o Gabriel Prioli, né, crítico de TV, ele lembra que ele era criança, queria ver o programa, os pais eram contra, não queriam que ele visse. E tem muita história desse tipo, os pais tirarem a criança da sala para não ver o Jacinto dos anos 60. Mas o Gabriel Prioli assistiu e pessoas com mais de 70 até lembram dele. Depois tem um apagão de 10 anos que ele some, que ele não faz nada, depois que ele foi caçado pela televisão, e ele volta em 1979. Aí é um pouco a nossa geração que teve, assim, que conseguiu ver, quem gostava desse tipo de programa, que tem alguma memória dele, que ele fica na televisão de 79 até 84, mais ou menos. Então tem essa turma, pessoas mais jovens conheceram ele. E tem uma terceira geração que conheceu ele, que é o Jacinto, que apareceu no Aqui Agora, na década de 90. Que é isso, digamos, são as pessoas mais jovens que lembram dele, eram pessoas que deviam ter 20 anos na década de 90, que hoje já tem também seus 40, né, ou 50 anos. Né? Então, quer dizer, quem tem menos de, digamos, 50 anos, realmente não deve lembrar, menos de 40, 45 anos, não deve lembrar do Jacinto. Não deve nem saber quem foi. E isso é uma das também graças, eu acho, de eu ter feito o livro, poder contar quem foi esse personagem, por que ele é importante, enfim, por que ele merece ser conhecido. Coloca a foto dele, a foto até de um fotógrafo muito bom, o Detmar, o Birajara Detmar, que era um fotógrafo, conheci muito o Detmar aqui em Brasília, fez fotos aqui a partir de 89, da época do Collor e tal, e aí nessa época ele fazia fotos para a Folha, o Detmar, e fez essa foto maravilhosa aí do Jacinto, vocês podem ver aí bem o sapato branco, que foi o que ele marcou. O personagem. Esse período aí da foto é anos 79. 80 já, né? Essa foto é de uma série, tem muitas fotos do Detmar dessa ida ao estúdio para assistir a gravação. Ele foi em companhia do Ricardo Couto. O Couto fez uma capa da Ilustrada com o Jacinto, né? É a volta do Jacinto, né? Quer dizer, quando ele volta a fazer o programa dele.
E ele fez uma enorme matéria e as fotos são do Detmar. Então, tem várias fotos. Essa eu acho que realmente é uma das melhores, né? Sempre usada para dar uma ideia do que era o programa. E o coach ficou muito impressionado na época com o que ele assistiu. Eu conversei com ele quando eu estava fazendo o livro e ele falou, não, está lá, tá tudo lá na matéria mesmo que eu achei e tal. Ele não quis prolongar. E realmente o coach passa a impressão de que ele achava... que ele acreditava que o Jacinto estava mostrando a realidade, sabe? Que aquele mundo ali, que muitas vezes é um pouco encenado, é um pouco uma forçação de barra, transmitia um retrato da realidade, né? E é uma matéria bem interessante, e é interessante você falar do Detmar Man, que eu lembro desse fotógrafo na Folha. Era muito bom. E aí, uma coisa que eu estou super curiosa de te perguntar é o seguinte: por que você se interessou pelo Homem do Sapato Branco? Vou dar o meu palpite, tá, gente? Eu acho que o Maurício acha ele bizarro e engraçado. Eu acho que partiu daí. Não, então, eu gosto muito de ler sobre história da televisão, né? É uma coisa que me interessa muito, seja como jornalista, seja como semi-acadêmico, que eu fiz mestrado e esbocei fazer um doutorado. Eu gosto muito de história da televisão. E o Jacinto é sempre citado, Sinara, sempre. Qualquer livro que fale de história da televisão, o Jacinto é citado. Mas é citado sempre brevemente, uma aposta. E o sensacionalismo do Jacinto, ou o Jacinto, um dos precursores do sensacionalismo, e mais nada. E eu tinha um interesse também por algumas ondas de sensacionalismo que aconteceram na televisão, que são muito curiosos. Tem um caso famoso, final dos anos 60, início dos anos 70, uma disputa de audiência entre o Chacrinha e o Flávio Cavalcante. Os caras estavam... Cada programa era na mesma hora, o próximo, um tentando superar o outro, um na Globo, outro na Tupi, uma disputa acirradíssima. E a temperatura das atrações foi subindo, até que, no mesmo dia, os dois levaram o seu set da Lira, quer dizer, uma mulher que encarnava o médium no seu set da Lira, ela apareceu no mesmo dia nos dois programas. Acho que foi o Chacrinha que sequestrou ela antes dela ir para o Flávio Cavalcante, mas ela foi no Chacrinha, depois foi no Flávio Cavalcante. Enfim, foi um escarcéu na televisão. O governo interviu, falou, olha, se continuar isso aqui, a gente vai parar, não vai dar para continuar a televisão desse jeito. Tupi e Globo se comprometeram a baixar a bola por causa desse episódio. Então, essa é uma história super interessante de apelação na TV. Tem uma outra que eu adoro, que é a disputa Gugu-Faustão, nos anos 90. Sushi, uma briga. Sushi, né? Exatamente, a briga por audiência, um tentando superar o outro. Aí um dia o Faustão ele fez um sushi erótico. Era um negócio inacreditável. Era um lugar, supostamente, que tinha uma mulher nua, o sushi ficava em cima do corpo dela, as pessoas se serviam do sushi. É um negócio disgusting, assim, né? Mas foi realmente... bombou a audiência do Faustão. E o Gugu também com as suas atrações mirabolantes, até um dia que ele inventou a entrevista do PCC, né? Fez um integrante do PCC. Então, é um negócio também, um episódio muito importante na história da televisão, essa disputa e o que aconteceu por causa disso. Então, um dia eu cheguei a sonhar em fazer uma história do sensacionalismo na TV, sabe? Depois que eu fiz o livro do Silvio Santos. Pensei nisso e talvez eu tenha considerado que era um projeto ambicioso demais, que eu deveria ir com calma. E aí eu me voltei para o Jacinto, que é um cara realmente que... ele se diz o inventor do mundo cão, ele fala isso. Talvez não tenha sido, mas é um dos precursores de fato, né? Um cara que começou a fazer muito cedo um jornalismo muito apelativo, de grande sensacionalista. E lendo sobre ele, eu acho que você ajuda a entender um pouco a televisão até os dias de hoje. Esse que é o negócio, realmente. Eu tive essa sensação, essa intuição de que era um personagem que ajudaria a entender a televisão dos dias de hoje. Então, a minha resposta é um pouco essa. Não é nem assim que porque realmente eu não conhecia o Jacinto nos anos 60. Né? Mas o livro traz histórias hilárias, né? Hilárias, exatamente. Não, resgato bastante esse primeiro período dele, né? Mas não foi assim eu acho esse cara bizarro, como você disse, ou engraçado. Realmente, eu tenho um fascínio pela figura, entender por que ele conseguiu fazer o que ele fez, por que teve essa importância e como que ele se tornou
uma inspiração para outros, né? Essa realmente foi a minha inspiração maior, meu desejo maior. E aí, sobre essa história do sapato branco, eu achei muito engraçado, porque ele falava, gente, que o sapato branco teria sido por causa de Nietzsche, porque as pessoas deviam se vestir de branco. No livro, o Maurício fala aqui, ó, deixa eu ler para vocês, ó. Nas 4 décadas seguintes ao lançamento do programa, Jacinto repetiu insistentemente menções aos filósofos Friedrich Nietzsche e Arthur Schopenhauer. Enchia a boca em tom professoral, dando a entender que era um profundo estudioso do assunto, o que sabemos que não foi. E sustentava. Eu lia muito Nietzsche e Schopenhauer, gosto deles. E eles falavam muito sobre os homens que usavam sapato branco, médicos, enfermeiros, dentistas. E eles achavam que eram homens sérios, homens realmente que demonstravam honestidade, higiene. Achei curioso aquilo. Mas, na verdade, isso aí é mito, né, Maurício? Pô, Sinara, eu vou levar você para as minhas próximas entrevistas. Você lendo meu livro está maravilhoso. Adorei. Gostou? Adorei. Sensacional. Eu leio bem, viu? Desde criança. Pô, muito bom. Pô, muito bom. Então, quando o programa estreou, logo que estreou, a Veja fez uma matéria, é a edição número 3 da Veja, sobre o programa, e eles entrevistaram o diretor artístico da TV Cultura. O Jacinto estava na TV Cultura. Não essa TV Cultura que a gente conhece de hoje, é a TV Cultura que pertencia aos Diários Associados do Assis Chateaubriand, olha. Ela foi do Chateaubriand desde quando ela surgiu, em 61, até meados de 67. Aí a televisão fecha, o governo do estado de São Paulo compra e reinaugura em 69. Então, isso também é uma curiosidade do livro, contar um pouco essa história da TV Cultura, pregressa da TV Cultura. Mas, enfim, a Veja ouviu o diretor artístico da TV Cultura, que era o Mário Fanucci, e o Mário Fanucci deu uma declaração na época dizendo que o nome tinha sido escolhido porque o sapato branco representa o malandro, né? E o Jacinto tinha um pouco essa aura do malandro. O malandro num sentido diferente do... Não é um sentido negativo. É aquele malandro da noite, da fala, enfim, de uma prosódia bem peculiar, né? Do cara que gosta de jogar boliche, de cantar na noite e frequentar boates. O Jacinto era esse tipo mesmo, sempre foi esse tipo, gostava disso. Então, faz sentido imaginar que essa explicação seja verdadeira. Porém, o Jacinto diz que não é verdade. A verdade é que ele se inspirou em Nietzsche e Schopenhauer. E o Mário Fanucci, eu entrevistei ele agora, ele estava com 94 anos quando eu entrevistei. Olha. Ele morreu um ano depois. Eu entrevistei ele em 2021, ele morreu em 2022. A filha dele foi no lançamento do livro, foi uma alegria, assim. Que massa. Muito legal. E o Mário Fanucci agora, nessa entrevista de 2021, ele diz, não, foi o Jacinto mesmo que batizou, ele meio entregou a cria para o Jacinto. Então, ficou no ar essa dúvida, realmente, se foi Nietzsche, Schopenhauer, ou foi só um malandro carioca, malandro paulista, né? Porque ele no livro, você fala o tempo inteiro que ele fala belo, lindo, ele chama todo mundo de belo e de lindo o tempo todo, né? Exatamente. Todo mundo é lindo. Lindo! Eu cheguei lá e falei, lindo, que situação é essa? Ele tinha um jeitão bem malandro, assim. E aí, ó, você fala assim no livro, né, que ele é o pai do mundo, o cão na TV, e que um dos grandes herdeiros do Jacinto seria o Ratinho, nos programas do Ratinho, da Atena também, né? Ou menos? Menos, mas também, assim, essa coisa do jornalismo policial. Hoje o Datena ele faz uma coisa mais com política, né? Ele já nos últimos anos atenuou a coisa do policial, mas continua, né? Até recentemente tinha aquela coisa do helicóptero ao vivo, né? Mostrando perseguição, assim como tem no Cidade Alerta da Record também, né? Um tipo de jornalismo. Mas o Datena hoje menos. E o Ratinho, hoje em dia, também não tem nada disso, né? O Ratinho hoje faz um programa de humor. O Ratinho que eu me refiro é o Ratinho dos anos 90, que estourou aqui em São Paulo, né? Ele vinha com cacetete no programa, subia em cima da mesa,
né? Era uma coisa muito As pesada. pessoas brigavam no palco, né? Que também Exatamente. tinha no programa Isso. do Homem do Sapato Branco, e você disse que era muito disso, era encenação, né? Ele pegava atores, né? No caso do Jacinto, sim, com certeza. Tem depoimentos muito detalhados sobre como isso era feito. O Jacinto argumentava, e as pessoas que trabalhavam com ele argumentavam, que às vezes eles recebiam histórias muito escabrosas, só que as pessoas que contavam a história não queriam aparecer, então eles contratavam atores para encenar. Só que eles não falavam que aquilo ali era encenado, entendeu? Então você não sabia ali o que era verdade e o que não era verdade. Não vou contar muito, porque essa é uma das partes mais saborosas do livro, que é como eram feitas essas encenações. Exatamente, exatamente. Agora, olha só, ele também entrou para a política, né? Como acontece muito hoje, né? Celso Russomano, o próprio Datena já fez vários sinais, mas esses caras estão todos milionários, né, Maurício? E o pobre do Jacinto morreu pobre, né? Isso aí é bem curioso mesmo, né? Eu acho que ele foi muito inábil, né? Eu acho, na maneira como ele se articulou. Ele era um cara muito do eu sozinho, sabe? Ele era do partido do eu sozinho. Ele se filiou ao MDB na época, isso a gente está falando década de 60, né? Como vários outros janistas, né? Amigos partidários do Jânio Quadros se filiaram ao MDB na década de 60, embora não fossem oposição, né, claramente, eles encontraram talvez mais conforto no MDB do que na Arena. O Jacinto era um cara assim, próximo ao Jânio, mas também não era janista, ele sempre foi um cara meio apolítico, assim, não tinha sabe? Mas eu diria que era um cara conservador, não era um cara muito longe de ser um cara de esquerda. E fez um trabalho como deputado claramente assistencialista, populista, né? Ele recebia, tem fotos disso até no livro, né? De receber 100, 200 pessoas por dia no gabinete pedindo ajuda, e ele dava ajuda, né? Dava ticket leite, ajudava pessoas a conseguir internação em hospital, dava cadeira de rodas, muletas. A sobrinha dele diz que dava até dinheiro, às vezes, para as pessoas. E enfim, é uma atuação, ele foi bastante popular nesse sentido, mas isso não reverteu em capital político para ele. E nem financeiro, né? Nem financeiro, exatamente. Então, quando ele é cassado, ele realmente, o único salário que ele tinha era o salário de deputado e o salário da televisão. Ele é cassado, ele perde esses dois salários, ele fica numa situação bastante difícil, realmente. Uhum. Olha só, deixa eu ler aqui uns comentários para vocês, para você e eu continuo. Daniel Miage está no Japão, disse que não ia dormir enquanto não assistisse a nossa entrevista, tá? Daniel Miage falou: Maurício, a folha é muito pequena para um profissional do seu gabarito. Quero te ver em outros sites ou canais de YouTube ou numa emissora de TV. Obrigado, Daniel, aí pelo comentário. Muito gentil, Daniel. Muito obrigado, Daniel. Maria José Rosa Teixeira, lembro desse homem, Jacinto Figueiro, o homem do sapato branco. Léo Rocha falou sapato branco e eu me lembro dos sapatos brancos, personagens do Jardel Filho em Pichote, a lei do mais fraco. Para mim, o melhor filme do nosso maravilhoso cinema nacional. Miriam Ramos, nossa, já tinha esquecido do homem do sapato branco, fumava a beça fazendo o programa, outra época. Ele parou de fumar depois que ele teve um infarto, ele quase morreu. Teve um infarto assim, gravíssimo, e aí ele ficou com medo de ser operado, não queria ser operado. O irmão dele falou: não, você vai ser operado, assumiu enfim, meio interviu ali, e aí ele foi operado pelo Dr. Zerbini. Tem uma foto famosa também que está no livro, que é a marca, assim, naquela época se fazia umas cirurgias, né? Fria tudo. Pesada. E ele sobreviveu, mas ele ficou, acho que uns 4, 5 meses fora do ar, e aí quando voltou parou de fumar, então isso perdeu, porque tinha aquela fumaça, ele entrava no estúdio, acendia um cigarro, e aquela fumaça subia, né? Ajudava a criar um clima, as pessoas ficavam já com medo, mal ia começar o programa, já estavam com medo, e aí ele parou de fumar, esse detalhe perdeu no programa. Olha só, a Sônia Regina Garta fala: meu filho sempre me presenteia com um livro no meu aniversário, já quero deixar meu pedido aqui no programão, quero o livro do Homem do Sapato Branco. Ai, ai, todo mundo aqui adorando, viu? Seu livro aqui, Maurício.
Júlio César Batista Alves, boa noite. Eu também gosto de Nietzsche, porém não tenho poder aquisitivo para ler tudo sobre. Tem que procurar na biblioteca, Júlio. Ou comprar no sebo, tá? Tem que aprender a comprar livro usado, gente. Já tem livro. Eu compro muito livro usado. Eu também. Assim, livro antigo eu não compro mais na livraria, eu só compro no sebo. Só compro no sebo. A Vanessa Mello pergunta para você, Sticer, você não acha que o Homem do Sapato Branco era, na verdade, um entretenimento? O jornalismo é outra história. Eu vi você falando sobre isso em outra entrevista. Você disse... Não, a questão é a seguinte, ele se apresentava como programa jornalístico. Eu acho que justamente o problema é que tinha um pé no entretenimento não declarado, né? Quer dizer, trilha sonora, né? Que é uma coisa que eu acho que entrega um pouco, né, a tua segunda intenção, porque jornalista não precisa de trilha sonora. Você vai fazer uma reportagem, por que você precisa de trilha sonora? Para dar mais medo, para criar suspense, para mexer com a emoção do espectador. Para quê? Se você vai contar uma história verdadeira, para que você precisa de trilha sonora? Né? Para que você precisa contratar atores para encenar um negócio que você vai falar? Né? Então, eu acho assim, ele se considerava um jornalista, ele dizia que o que ele estava fazendo era verdade nua e crua, e é justamente por isso que eu resolvi investigar isso, né? Já era, desde a década de 60, ele é questionado. Vários críticos de TV assistindo a programas dos anos 60 já falam: sensacionalismo fabricado. Quer dizer, gente com mais sensibilidade percebe que aquilo ali não está retratando a realidade. Então, ele é entretenimento se você assistir muito assim, vamos me divertir aqui com isso aqui, mas ele está se propondo a fazer jornalismo. Exato. Olha só, gente, tem umas cenas, logo no começo do livro, que me impressionaram bastante, quando o Maurício conta que ele levava pessoas assim, acusadas de ter cometido roubo, né? Tem uma cena assim, com duas mulheres e ele tapeia as mulheres na cara, assim, na frente das câmeras, uma coisa assim, de fato, impensável nos dias de hoje, como outras cenas que o Maurício conta no livro. Porém, Maurício, hoje em dia, nos programas, alguns programas populares desses, a gente vê intolerância contra os LGBTs, né? A gente vê muitas fake news. Então, assim, eu não sei nem se o fato dessas coisas serem impensáveis no dia de hoje significa que esses programas hoje são melhores do que os do passado, sabe? Não são melhores. Não são mesmo. Esses exemplos que você deu realmente são coisas inadmissíveis. Você já viu esses caras que ficam falando? Já. E coisas horríveis, tipo, também tem casos de, no fundo, mesmo indiretamente, sem falar claramente, tem programas, às vezes, que incitam a violência contra pessoas acusadas de crime, que você não a pessoa não pode ser considerada criminosa antes de ser julgada, né? Tem uma coisa de pré-julgamento o tempo todo nesses programas, né? Eu cito aquele Siqueira Júnior, que apresentou o programa dele na Rede TV e Rede Nacional por alguns anos, agora saiu, tá só, acho que é no Amazonas que ele apresenta. Ele comemorava no programa quando ele contava alguma história que o acusado pela polícia era morto. Era uma coisa festejar, CPF cancelado, entrava uma vinheta, CPF cancelado, e eles cantando, ele e a turma dele, a trupe cantando, comemorando. Isso é uma coisa degradante, né? É um negócio... Bolsonaro recebeu ele e apareceu com a placa CPF cancelado. Exatamente. Foi no programa dele pelo menos 2 vezes que eu vi. Deu 2 entrevistas, pelo menos, lá em Manaus, no programa. Porque o programa era gerado em Manaus, mas exibido pela Rede TV em Rede Nacional. Saiu do ar depois que o Bolsonaro perdeu a eleição. E o Daniel Meaz está lembrando aqui que o Ratinho criticou a parada LGBT, né? Esses dias agora. Então, assim, os programas do Mundo Cão não melhoraram nada ao longo dos anos, não. né? No fundo, reforça esse meu ponto sobre a atualidade do livro, né? Quer dizer, a atualidade dessa discussão, quer dizer, que o livro traz uma discussão que é atual, né? Que é pouco, foi isso que era um pouco a minha intenção. Maurício, você foi crítico lá no UOL durante 13 anos. Eu queria te perguntar uma coisa. Você acha que ainda há alguma coisa para se ver na TV aberta hoje? Sim, sem dúvida. Eu acho assim, a TV aberta
ela ainda que a audiência dela tenha caído muito nas últimas 2 décadas, ainda é uma das principais fontes de consumo de entretenimento da população. Ela está em 97% das casas, né, segundo o PNAD. Né, é um entretenimento gratuito, né, é o único entretenimento gratuito, ou um dos poucos entretenimentos gratuitos que as pessoas têm. Uhum. Há um tipo de programação que eu acho que é de muita qualidade, bem feito, pelo menos, né, que é a teledramaturgia e, em alguns casos, jornalismo também, né, que são de boa qualidade. Então, eu acho que ainda é incontornável a TV aberta, né? Para entender a televisão e, de alguma maneira, entender o próprio país, você precisa acompanhar a TV aberta. Assim, o meu foco nesse período do UOL, nesses 3 anos que eu fiquei lá, sempre foi a TV aberta. Mesmo constatando uma certa perda de importância, ainda via que ela é muito relevante. Quando eu escrevia sobre algo que não era de TV aberta, o interesse pela minha coluna era infinitamente menor do que quando eu escrevia sobre TV aberta, né? Ainda, você pensa, tudo bem, a TV por assinatura é caríssimo, mas também baixou o preço, mas mesmo o streaming, você consegue ter um serviço, uma plataforma por R$30, talvez, mas para muita gente isso ainda é muito dinheiro, ainda é um gasto difícil de ter, né? Está crescendo, né? Aumentando o número de pessoas com acesso à internet de banda larga, né? Que também é outra questão, uma outra limitação no Brasil, né? Quer dizer, você tem que ter uma boa internet para poder consumir streaming, né? Não pode ser qualquer internet. Então, está melhorando, está aumentando o acesso das pessoas. Isso eu acho que é uma coisa também de política pública, né? De conseguir, pelo menos, que a banda larga chegue ao maior número possível de pessoas que não têm condições de pagar por ela, né? Enfim, é uma questão. Então, respondendo, acho que a TV aberta ainda é muito relevante. Eu te pergunto porque eu sempre comentava com o Maurício que a minha mãe era a maior crítica de TV. Você lembra que eu falava isso para você? Nossa, minha mãe é uma super crítica de novelas. A minha mãe nunca mais assistiu a Globo. O que ela assiste hoje? Agora ela só assiste doramas coreanos. Ela mudou totalmente o seu foco de TV. Ela nunca mais viu uma novela da Globo. Ela nunca mais viu nem as novelas da Globo que ela gostava repetidas no Viva. Já era. E aí eu comento isso no Twitter e muita gente fala, minha mãe também só vê dorama, né? O dorama virou uma outra... Você já se debruçou sobre o fenômeno dos doramas? Não. Mas uma coisa que é interessante é que realmente tem novelas de todos os países no streaming, né? Tem muita novela mexicana, novela turca, novela portuguesa, enfim... o gênero, né, o folhetim ainda é uma coisa muito forte, né? É muito sedutor, né? Agora, eu acho que ver série é mais confortável que ver novela, né? Você não precisa esperar 150 capítulos para... Você vê uma boa história em 10, 15, né? E já passa para outra, é mais agradável, eu acho, né? E como é que você acha? As novelas ainda são boas? Então, já foram melhores, né? Mas eu acho que ainda tem novelas boas, sim. Por exemplo, essa novela das 7 da Globo atualmente, Vai na Fé, é uma boa novela, divertida. É a que tem Marcelinos, Pão e Vinho? Não, essa é das 6. Essa é Amor Perfeito. A novela das 7 é uma história se passa no Rio, uma história contemporânea, bem interessante, tem um discurso bem humanista, discute questões importantes sobre igualdade sexual, igualdade racial, feminismo, enfim, tem vários temas, mas de um jeito agradável, não é uma novela que discursa, uma novela que tem uma qualidade de dramaturgia bem boa. Então você continua vendo a TV aberta? Eu não vejo novela todo dia como eu via. Quando eu escrevia diariamente, eu via novela diariamente. Agora que eu escrevo só uma vez por semana na Folha, estou um pouco mais relaxado, estou fazendo outras coisas. Eu não vejo todo dia, mas eu acompanho todas as novelas,
sei o que está acontecendo, sei o que está passando, e acho importante manter atualizado sobre isso, porque eu percebo isso, que ela ainda tem uma importância na vida das pessoas. Eu tenho a impressão, não sei se você tem a mesma impressão, que o Twitter deu uma sobrevida à TV aberta, viu? Porque Sim. muita gente. Eu, por exemplo, não vejo TV aberta, mas eu sei tudo o que está passando apenas pelo Twitter. Apenas. Sim. Né? O Twitter, quando o Twitter começou, estava começando no IG ainda. Quer dizer, o Twitter começou em 2006, mas começou a esquentar em 2008, que foi justamente o período que eu estava começando no IG. E ali que ficou claro para mim que tinha uma coisa com televisão e rede social, porque já ali em 2008, 2009, eu percebi que o Twitter era uma extensão da televisão. Segunda tela, né? Exatamente. Era uma experiência muito interessante você assistir novela comentando com 10, 20 ou 100 pessoas ao mesmo tempo. Isso, por algum tempo, foi muito fascinante para mim, muito. Hoje perdeu praticamente tudo, assim. Eu não percebo isso mais acontecer. O Twitter acabou se tornando uma arena de briga, né, de ofensas, e muita gente acho que abandonou, né, também, mas foi, como você disse, por um período bem importante para a TV, sim. Sim, na época da Avenida Brasil era uma coisa, né? Era aquela Exatamente. timeline do Twitter 2012, com aquele oi, 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 né? Da TV, exatamente. quando Todo mundo abria. assistindo junto, né? Impressionante, né? Agora, BBB, você acha que esse negócio ainda dura muitos anos? Eu acho que ainda dura. Esse ano foi um fiasco, né? Parece, né? Em termos de audiência, teve uma queda muito grande, mas foi um sucesso gigantesco em termos comerciais. A gente vai saber no ano que vem o impacto que essa combinação de muita publicidade esse ano com baixa audiência e baixa repercussão vai ter no programa do ano que vem, né? Mas para a Globo é algo muito importante, né? Se tornou uma coisa muito relevante, uma coisa importante para o faturamento da Globo no início do ano, que é um início, normalmente no início do ano tem menos publicidade, né? Tem um refluxo, né, de audiência e de publicidade. O BBB sempre ajudou a Globo a fechar as contas, né? Sobretudo nos últimos anos, muita publicidade. Sim. Agora, eu sinto que isso, né? Eu vendo no Twitter, não vi repercussão nenhuma do BBB esse ano. Exatamente. Não, teve muito menos repercussão. Acho que é um formato, de certa forma, gasto, assim, cansado, esse tipo que ele fez. Foram 4 anos com a mesma fórmula, que era metade anônimos, metade famosos, né? Eram uns famosos muito pouco famosos, né? E eu acho que o público meio se cansou disso aí. E os próprios participantes entenderam a dinâmica do programa e fizeram ele ter menos graça também, né? Porque quando o cara tem alguma coisa a perder, ou seja, um cara que já tem algum tipo de fama, ele se protege, né? Ele já sabe que aquilo ali pode destruir com a imagem dele, pode destruir com a carreira, né? Como aconteceu com a Carol Conká, por exemplo, no primeiro ano que teve essa fórmula dos famosos, dos anônimos, né? Para ela foi um negócio, ela acho que se recuperou, graças a Deus, mas foi um negócio aparentemente destruidor, né? No primeiro momento. Então, eu acho que os caras que entraram depois já todo mundo meio calejado, então eu acho que o programa perdeu graça mesmo. Uhum. Olha só, você também, eu queria também ouvir de você, o que é que você está achando da volta desse linha direta, né, com o Bial na Globo, né? Você acha que tem a ver o linha direta com esses programas sensacionalistas que o Jacinto foi o pai? Eu acho que tem. Primeiro, o Linha Direta, ele foi criado na década de 90. Ele teve uma primeira temporada bem curta com o Hélio Costa, aí saiu do ar. A ideia dele nasceu ali, mas aí ele voltou depois, justamente quando o Ratinho estava bombando de audiência e estava incomodando a Globo. E aí o Marcelo Rezende Marcelo Rezende trabalhava na Globo, era repórter da Globo, é chamado para conversar com Roberto Talma, que era um diretor de novelas e de shows, para fazer um programa, que era o Linha Direta. Então, o Linha Direta nasceu mesmo, né, a fase áurea dele, que é primeiro com Marcelo Rezende, depois com Domingos Meirelles, para combater o Ratinho. Então, é um programa muito sensacionalista na sua origem, muito sensacionalista, muito apelativo. E ele volta agora, para mim, inexplicavelmente, porque a Globo, como eu até escrevi a respeito, tem hoje uma capacidade de produzir programa policial enorme e tem feito algumas coisas muito boas no streaming dela. No Globoplay.
no Globoplay. Então não faz sentido para mim você vir com um programa meio velho, né? Assim, com uma cara de programa velho, meio tosco, né? Num horário de fim de noite na TV aberta. Eu acho que realmente é uma busca por audiência, é uma busca de meio aproveitar uma nostalgia, essa coisa do true crime, que está todo mundo falando do crime verdadeiro, mas pô, põe essas boas séries que estão aí no stream, põe aí na Globo, as pessoas vão adorar. A Casa da Flor de Lis, o caso do Gabriel Monteiro, o caso da Rota 66, tem ótimas séries para você pôr, não precisa de linha direta, né? Eu achei uma coisa para mim difícil de entender mesmo essa decisão, uma coisa meio extemporânea e velha. Por que você acha que o Bial topou fazer isso? Não sei. Essa pergunta é muito difícil. Primeira pergunta só que eu não respondi, tá? Esquisito, né? Esquisito. Bom, eu queria falar um pouquinho com você sobre telejornalismo. Você não acha que o telejornalismo meio que parou no tempo? Por que você acha isso? Porque eu não vejo novidade nenhuma. Eu nunca tive muita paciência para telejornalismo, né? Mas, assim, às vezes que eu paro para ver alguma coisa na televisão de telejornalismo, parece que são as mesmas que sempre foram feitas. Mas que tipo de inovação precisaria? Eu não acho assim, tecnicamente, quer dizer, eu acho as emissoras estão bem aparelhadas para fazer telejornalismo. Estou falando de TV aberta, né? Todas estão bem aparelhadas, eu vejo. Não só a Globo, Record, SBT, Band, né? Todas têm departamento de jornalismo, têm equipamentos, têm condições de fazer o melhor jornalismo, ou pelo menos o jornalismo básico, essencial, que eu acho que é, né, contar o que está acontecendo. Às vezes não fazem, mas aí não é por problemas técnicos, é porque não quer fazer, ou porque, né, prefere não contar tudo, né? Acho que a gente passou um período bastante crítico durante o governo Bolsonaro, né, com um claro engajamento de algumas emissoras, né, em relação ao governo, e eu acho que isso afetou, de certa forma, a qualidade do telejornalismo. Mas, desse ponto de vista que você está falando, eu não sinto falta, não, assim, de muita... Não acho que tem que ter muita novidade, não. Ao contrário, mas nesse sentido, eu sou até um pouco conservador. Acho que o telejornalismo tem que ser básico mesmo, tem que, né, ter boas imagens, né, ter boas imagens, precisa ter, tem que ter, né, qualidade, tem que ter boa... talvez gente que saiba analisar, entender, contextualizar o que está acontecendo, mas eu não sinto falta, não. Eu vejo assim que o modelo, né? Tem um modelo que é o modelo que é popularizado pela Fox News de jornalismo, que é o jornal no estúdio, com muita opinião, que é basicamente o que os canais de TV de notícia por assinatura fazem hoje. Né? É opinião, não tem reportagem. Sim, e eu opinião. Sinto. E em termos de reportagem, o formato, por exemplo, vamos pegar do principal jornal de notícias da TV, que é o Jornal Nacional. É a passagem, o off, isso. A sonora. Nunca saíram disso, feijão com arroz, né? Não tem um investimento num formato mais... Não acompanhou a internet nesse aspecto, né? Eu prefiro isso do que quando, às vezes, o cara monta num cavalo para fazer uma passagem, para fazer uma coisa mais, sabe, poética. Eu prefiro o cara paradão ali fazendo a passagem, sabe? Quando os caras querem inventar, às vezes saem coisas meio grotescas, entendeu? Mas com o dinheiro que eles têm, daria para eles fazerem mini-docs, dariam para eles fazerem... Sim, sem dúvida, sem dúvida. Séries, né? Fazendo séries especiais, né? Agora, esse telejornalismo da TV paga, né, TV por assinatura, eu acho realmente, aí sim, eles não têm as mesmas quantidades, tem muito menos repórteres, né, disponíveis, reciclam material, né, tem uma coisa de repetição que é cansativa, né, você vê a mesma notícia várias vezes no dia, e aí muita opinião, muito blá, 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 né, muita gente falando ao mesmo tempo, às vezes coisas pouco esclarecedoras, às vezes coisas... muito enviesadas, né, também. Né? Mas aí realmente é o preço que você paga para ficar horas no ar sem ter muita matéria para mostrar. Né? Você deixa todo mundo, vamos comentar essa notícia. Se eu e você pegar mais 3 aqui, sentar agora e começar a comentar uma notícia, que vai parecer de bobagem, né? O que a gente vai falar de bobagem,
né? Vai encher o saco de quem está assistindo, se a gente ficar aqui meia hora comentando uma determinada notícia, né? Então, isso realmente eu acho problemático. Olha aqui, ó. A Miriam Ramos está falando. Eu gosto do YouTube, tem os canais, ouço músicas. À noite é que vejo antes de dormir. O Léo Rocha fala: o YouTube proporciona tudo de forma muito prática. Canais comunistas, de história, de culinária, de notícia. A TV aberta ficou obsoleta. Acho que tem mais de 10 anos que não assisto a TV. Mas, Sinara, em relação aos canais de notícias na internet, alguns muito bons, né? Você está num, tem vários outros fazendo isso, mas do ponto de vista do formato, também são tradicionais, né? Não, nós não temos condições de fazer reportagem. Então, mas eles têm. Sim. Eles têm. Mas então, eu acho legal ter uma variedade, né? Muito bom isso, né? Ter uma variedade, ter uma pluralidade, ter visões diferentes, né? Que fogem da visão realmente, né? Preponderante, né? Na TV aberta. Isso é ótimo. Mas mesmo se pensa se tivesse recursos, daria para fazer muita coisa muito diferente. Em termos de formato, que eu estou te falando, em termos de formato, né? Que eu não sinto falta, não. Olha só, eu queria comentar com você uma história dessa que está rolando, né? Que é o fenômeno Gugu, né? O Gugu ainda rende páginas e páginas e está dando dinheiro para muita gente às custas da vida pessoal dele. Depois da morte, né? Como é que se explica isso? São as redes sociais. Hoje a gente estava falando, né, gente? Eu me lembro quando eu entrei no Twitter, o Maurício já estava lá e ele falou assim: você por aqui, não imaginei que você ia gostar. E aí eu ganhei realmente gosto pelo Twitter, mas nos últimos tempos, a verdade é que as redes sociais viraram uma coisa bem chatinha, né, Maurício? Tóxica, né? Muito tóxica, né? Muitas vezes tóxica. Eu acho que esse caso do Gugu é um caso típico de desrespeito à privacidade, né, total, descontrole de notícia, né, uma luta por clique desesperada, né, porque fofoca atrai audiência, fofoca sobre sexualidade de uma pessoa que já morreu, então, é um negócio, né, eu acho horrível isso aí. E não tem controle, não tem, o cara, né, é uma disputa pelo furo aí em relação a isso. Um cara que nunca quis falar sobre isso é que é mais cruel, né? Quando era vivo. O nunca quis falar nunca falou, tem o direito de não falar, né? Só tem o direito de não falar, ele nunca falou sobre a sexualidade dele. O cara morre, no dia seguinte já começa a especulação sobre esse assunto, né? É triste, né? Eu acho muito triste, acho um pouco de falta de consciência, né? De respeito à privacidade, né? Pô, tem lugares, né? Alguns países, eu lembro na Itália tinha muito isso. Quando morria alguém, nem a causa da morte a imprensa noticiava, sabe? Em respeito, assim. Não sei que fosse um caso muito, a morte fosse importante entender a causa da morte. Morreu depois de uma longa doença, por exemplo. O cara disse assim, não importa saber que a pessoa morreu, porque isso é uma coisa da vida privada, né? Mesmo com uma pessoa pública, né? Enfim, aqui a gente não tem isso, né? A gente aqui segue esse modelo americano, que é esmiuçar a vida privada das pessoas até o osso, né? E o Gugu, infelizmente, é uma vítima excelente, né? Nesse caso, né? Está sendo, entre aspas, né? Está sendo, coitado, triturado, né? Em morte, né? O cara não tem como se defender, está vendo a vida dele ser exposta da pior forma possível, um monte de gente se aproveitando, tentando tirar casquinha e alimentando aí, né, sites, canais, jornais, etc. E a gente aqui, até a gente está falando disso, né? Você acha que o jornalismo de cliques, do AdSense, do Google AdSense, piorou muito o jornalismo depois que isso apareceu? Muito, muito. Eu mencionei, quer dizer, na verdade, eu não escrevi, eu fiz uma breve menção numa coluna sobre um livro recente, está nos Estados Unidos, de um jornalista muito bom chamado Ben Smith. Ele foi colunista de mídia do New York Times,
foi editor-chefe do BuzzFeed, primeiro editor-chefe do BuzzFeed News. Hoje ele tem um site que chama Semaphore. E ele fez um livro contando a história do nascimento do BuzzFeed e do Gawker, no início dos anos 2000. Nossa, eu vi uma série sobre o Gawker, impressionante. A história de como o Gawker foi destruído, né, por um processo, né, com a ajuda de um empresário bilionário. Mas, enfim, ele mostra meio a origem disso aí e como isso degenera essa luta, a luta pelo... O livro chama Traffic, de tráfego, né? Como a coisa da busca da audiência afeta o jornalismo de um jeito da pior maneira possível, né? E tira, e de alguma forma, a conclusão dele no final, porque ele participou disso, ele foi editor também, né, do BuzzFeed News, ele participou ativamente dessa busca pelo clique, e ele chega à conclusão que ele não tinha noção, na época, do impacto que isso teve e do que isso causou, porque, estranhamente, por alguma razão, essa luta pelo clique, o sensacionalismo, tirou do esgoto o pior do ser humano e favoreceu muito, na análise dele, ele é um cara bastante isento em relação a isso, as posições de extrema-direita, muito mais que as de esquerda. Ganharam um espaço, uma visualização, ocuparam o debate público muito mais, essas opiniões de extrema-direita, sites de extrema-direita, do que de esquerda. É curioso isso. O algoritmo os favorece, né? Como é que você está vendo o jornalismo brasileiro hoje, pós-Lava Jato? Você acha que houve uma recuperação? Melhorou? Pergunta difícil, hein, Sinara? Pergunta difícil essa. Eu acho que a Lava Jato realmente foi um ponto de inflexão, né, para muita gente, né? Acho que tem realmente a Lava Jato e a volta do Lula, né? Acho que são duas coisas meio combinadas, né? Quer dizer, a anulação da sentença, a Lava Jato, a Vaza Jato, né? A anulação da sentença do Lula e, enfim, o que aconteceu nos últimos 3 anos, sem dúvida, tiveram um impacto muito grande no jornalismo, né? Eu acho, parcialmente, pelo menos, né? Eu acho que para alguns veículos houve aí uma correção, né, de rumo, mesmo que não assumido, um reconhecimento de erros, né, um reconhecimento de exageros, né? Acho que houve uma mudança assim que é nítida, né? Eu acho. Eu vejo ainda muito, me incomoda muito esse jornalismo que se faz, onde a intriga é mais importante, né? Criar intriga é mais importante do que oferecer informação, né? Hoje me surpreendi até positivamente quando eu abri um dos jornais aí e estavam lá dizendo o novo Minha Casa Minha Vida vai trazer mais, vai atingir mais bairros, mais classes sociais. Isso é informação, caramba, não é falar bem do governo, é informação, as pessoas precisam saber, isso afeta a sua vida. Agora, quando você fica assim dizendo, talvez a Marina vá cair porque não sei o quê, não tem notícia ali, né? Isso acontece em política, visivelmente, em política, em entretenimento e em esporte. Não sei se em economia também, mas nessas 3 áreas isso acontece demais. Eu acho que tem um problema, hoje em dia, que eu acho que agravou, eu não tenho dados numéricos para isso, que é o excesso de opinião mesmo, né? O excesso de colunistas espalhados por dezenas de veículos. Muita gente tem a obrigação de escrever diariamente, né? Obrigações contratuais mesmo, pessoas precisam, né? Faz parte da descrição do trabalho escrever diariamente. E quando você tem que escrever diariamente, Sinara, opinar diariamente, e não tem assunto para você opinar todo dia, né? Eu uso essa expressão, assim, às vezes eu sinto... Eu mesmo, eu escrevia todo dia, fiquei 13 anos escrevendo todo dia. Às vezes você fica de tocaia esperando um assunto, sabe? Sabe essa sensação? Você não está sem assunto. Aí tem um fragmento de assunto no ar, você vai lá e pega esse assunto e dá a sua opinião em 4 parágrafos, e aí você tem que meter um monte de coisa, né, nesse texto, e eventualmente você fala bobagem, você exagera, você acaba dando uma dimensão maior
para o fato do que o fato tem. Né? E aí, às vezes, 3, 4 colunistas, 5, 6, em diferentes lugares estão escrevendo sobre o mesmo assunto, aí vira uma polifonia, uma confusão danada. Isso parece que está ficando importante, mas eu acho que, no fundo, isso também, para quem é profissional, seja da política, seja do esporte, seja do entretenimento, isso aí entra por um ouvido e sai pelo outro também. Né? Incomoda a gente como leitor, fala, meu, que absurdo estar falando isso, que absurdo aquele cara está falando aquilo. Mas acho que para as pessoas que são alvo dessas intrigas, como você falou, eu acho que afeta, se eles são profissionais, acho que afeta pouco, sabe? Mas eu não estou nem falando de opinião, tá? Não estou nem falando, estou falando de reportagem mesmo. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Outro dia teve aqui, eu até comentei com o pessoal aqui, que teve aqui no Brasil a presidenta da Comissão Europeia, certo? Ela teve aqui e aí ela fez rasgados elogios ao Lula. Rasgados, uma coisa assim, muitos elogios. E aí o Lula deu uma cobrada, né, naquela questão lá e aí a manchete foi essa, né? Tudo bem, eu acho que era notícia o fato dele cobrar, mas as frases elogiosas dela não saíram em lugar nenhum. Entendi. Você deixa de informar as pessoas. Jornalismo, o primeiro é informar, né? Não foi assim que a gente aprendeu? Mas boa notícia também não é muito nunca é considerado prioridade, né, na nossa profissão, né? A gente tem a vocação de valorizar a má notícia, né? É o que chama a atenção, que é extraordinário. Eu entendo o que você está falando, mas eu já desisti disso aí. Tem essa expectativa, sabe? Na verdade, era notícia porque ela estava dizendo que o Lula trouxe o Brasil de volta ao cenário político. Não, né? Não é notícia, eu entendo que é notícia, mas... O que vende é a má notícia, é isso? Exatamente. Eu estou aqui, eu me preparei aqui, não sei se a gente chegou para te dar umas dicas aqui de coisas legais. Não é a hora ainda. Não, calma. Eu ainda tenho mais uma pergunta para você, né? Eu queria mostrar aqui o livro do Silvio, que o Maurício escreveu sobre o Silvio. Eu queria fazer uma pergunta para ele. Topa tudo por dinheiro. As muitas faces do empresário Silvio Santos também saiu pela Todavia. Né? E aí eu queria fazer 2 perguntas para você sobre esse livro. A primeira delas é: você acha que a Patrícia Bravanel tem cacife para substituir o pai dela? Não tem. Não, quer dizer, o Silvio é insubstituível, né? Na verdade, ele tem um talento, né, como comunicador que é inigualável e ele é inimitável, né? Agora, tem muitos comunicadores bons, tem comunicadores não tão bons, né? Enfim, eu acho a Patrícia simpática, né? Já conversei com ela algumas vezes, acho ela uma pessoa bem intencionada, mas eu não vejo ela como uma figura assim para comandar um auditório 4 horas num domingo, assim, né? Eu acho um pouco forçar, né? Querer, talvez não tenham achado outra opção também, né? E tem um carinho do Silvio pela filha, a filha que quer, que gosta, né? Várias não quiseram também, né? Essa demonstrou vontade de ser artista, já fez outros programas, mas acho difícil realmente, né, emplacar. É uma coisa muito pessoal, né? O Silvio sempre foi uma coisa muito ele, né? Muito ele, né? Enfim. Ele gostou do seu livro? Ele disse que gostou. Ele disse que gostou. Ele fez propaganda na TV dele na época. Foi muito simpático. Ele saiu em 2018. Foi muito simpático. E, assim, eu acho que o livro ele gostou, porque eu acho que é um livro que justamente não entra em vida pessoal, no sentido de fofoca, não tem intriga, não tem fofoca. Eu discuto algumas coisas da vida pessoal que foram públicas, que ele tornou públicas, né? Da imagem dele, que ele, né, escondeu a mulher, né, a primeira mulher, mentia a idade. Eu discuto um pouco essa construção do mito dele, mas tudo coisas que foram públicas. Né? Não esmiuço coisas que não são conhecidas publicamente, né? Não invadir a privacidade desse. Acho que isso fez com que ele gostasse do livro. E aí eu queria saber... Um dia ele me ligou, né? Depois saiu o livro, ele falou:
muita coisa que eu nem lembrava mais. Você está de parabéns, você trouxe umas coisas. Ele foi muito simpático. Que bom. Mas, ó, eu queria saber o que você achou. Coloca aí a capa da série, a série que está rolando no Star Plus. Meu filho mais velho está se divertindo horrores com essa série. O Então, Rei da TV. eu não Ele não tem nada a ainda. ver com o seu livro, não é isso? Não E tem o que nada a ver você com o acha livro. da série? Então, eu ainda não assisti, eu preciso assistir, eu estou atrasado realmente com essa série, eu preciso ver, eu estou realmente devendo, eu não vi ainda, eu vi mal, assim, um ou outro episódio, preciso assistir direito. Você assistiu? Eu assisti alguns episódios com ele, né? Com ele. Com seu filho, né? Tá. Achei interessante, mas eu não posso também opinar porque eu não vi direto, né? Mas eu sei que as filhas dele, por exemplo, andaram reclamando Não aí de algum. gostaram, é. É, porque a série, pelo que eu li, toma muitas liberdades, mas é um direito também de quem faz, né? Não precisa ser fiel, né? Você faz, você adapta, você conta a história que você quer, né? Enfim. Exatamente. Bom, deixa eu ler uns comentários aqui e a gente já passa para as nossas dicas, Maurício, como todos que vêm aqui no Preparei programa. muito para esse momento. Também trouxe dicas para você. Será que a nossa querida. Nós vamos mandar um beijo aqui para a querida Elisete, nossa amiga, que disse que ia assistir o programa. Ó, beijão, Amiga em Elisete. comum, Elisete, um beijo para você. Daniel Miage falou que o bolsonarismo criou o jornalismo de fake news. Eu não acho, viu, Daniel? Você acha, Maurício? Não, não. Ajudou, propagou, mas não, de jeito nenhum. Já vem, isso aí é um negócio, né? Pô, desde sempre, né? Mentira na imprensa, né? Desde sempre, né? Triste, né? Porque o jornalismo é a perseguição da verdade, né? Exatamente. Léo Rocha fala, não dá para esperar a honestidade da mídia comercial, Sinara. Para você ver, o Reinaldo estava descendo o sarrafo na mídia por conta da mentira que propagaram dizendo que o G. Dias manipulou o relatório da ABIN. Tem umas pesadas aí de mão, né? Sempre teve aquela famosa esquentada no título, né, Maurício? Exatamente. Isso é uma coisa que realmente me cansou. Uma das coisas que me ajudaram a decidir parar foi um pouco um cansaço em relação a isso. Meu mesmo, né? De ter que ficar disputando o espaço o tempo todo, e cada vez mais é isso, tem que aumentar a temperatura dos títulos, né? Uhum. É muito Você está fazendo o quê? Está preparando outro livro? Eu vou lançar um outro livro ainda no final desse ano, né? Eu continuo com essa coluna na Folha, eu estou com alguns planos de trabalho, de escrever sobre televisão, talvez de forma mais cotidiana, mas ainda não está, não posso te falar, assim, não tem nada fechado, mas eu pretendo voltar, assim. Tá bom. Olha só, então, o Maurício trouxe 2 dicas para vocês, pelo visto ele trouxe mais dicas, né? Que ele Não, foram só 2, você pediu 2. Não, eu fui numa outra, dei uma outra entrevista, e aí tinha que ter trazido dicas. Só que não me avisaram. Eu fiquei mal. E aí, na hora, eu improvisei meio mal, assim, né? Enfim, amigos até. Foi uma entrevista super legal com o Forastieri, do Barcinski e do Paulão. Eles têm um podcast. E aí tinha que dar 2 dicas musicais. Eles não me avisaram que tinha que dar. Eu fiquei muito mal na hora, sabe? E aí, quando você me falou, eu falei, bom, vou me preparar agora, pelo menos eu vou me redimir no programa da Sinara. Eu vou apresentar dicas direito, pensadas e Você ficou igual o Sérgio Moro, né? Qual biografia você leu? Não, era música, eu tinha que dar dica de música. Eu estava totalmente despreparado, não me avisaram. O Forasta está falando, foi culpa minha, desculpe e tal. Mas me traumatizou. Não, eu aviso, eu peço antes, até para a gente mostrar as imagens das dicas do Maurício, né? Coloca a primeira dica do Maurício aí, por favor, Gui, que é o livro. Não, ele botou a série primeiro, ó. Somebody Somewhere na HBO. Eu já tinha visto essa humorista, ela é muito boa. Por que você indicou essa série aí para a galera? Essa série, primeiro, ela é uma série. Ela foi. A segunda temporada estreou agora em acho que abril ou maio. A primeira temporada do ano passado. É uma série incrível que ela está passando discretamente. Pouca gente está falando dessa série. Eu só descobri ela esse ano, já na segunda temporada. Eu estou assistindo a primeira, mas só descobri ela agora. É uma série incrível, meu. Esses 2 personagens, ela e ele, né, são 2 amigos.
os dois totalmente assim, gauche, assim, meio mal ajambrados, assim, com dificuldades de relacionamentos e são incríveis, assim. É uma história muito legal. Se passa numa cidade chamada Manhattan, no Kansas, Manhattan, né? E é muito legal, muito bonita, emocionante, vários personagens diferentes do padrão de personagens de série, tipos que você nunca imagina ver numa história. Atores incríveis, os atores são muito bons. Ela é genial, essa atriz. E, é muito legal, recomendo muito. É engraçado? Vamos chamar, é uma dramédia, né? Comédia dramática, adoro. Tem uma coisa assim, começa com uma coisa meio barra pesada, tem personagens que vivem em situações bem pesadas, mas tem sempre um contraponto de comédia, de humor, de uma coisa para cima, assim, sabe? De valorizar gente que está muito ferrada em ver saídas para fugir enfim, da sua depressão, da sua tristeza, dos preconceitos que sofre. Mas muito bacana mesmo. E para mim está sendo uma surpresa. Eu comecei a pesquisar e muita gente tem a mesma sensação. Nossa, descobri agora essa série. Ou essa é uma série muito discreta, merecia ser falada, mas por algum motivo é muito pouco falada. E, enfim, está aí no ar. Fica a minha dica. Acho que depois que você parou de escrever sobre TV aberta, você está vendo mais streamings ou não? Estou vendo mais, estou conseguindo ter mais tempo, ver mais coisa, ver mais variado, tá? E realmente muito mais prazeroso, como eu disse, né? Você assistir uma série, né? Porque você vê 10 episódios, início, meio e fim, né? Acabou e já passa para a próxima. E a novela tem isso, você fica pendurado numa história que demora 6 meses para acabar, né? É bem mais complicado. E a outra dica do Maurício é um livro, né, que já está se tornando um clássico da nova literatura brasileira, Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Essa capa aí é uma edição comemorativa, né, dos 10. Eu descobri o livro agora, justamente saiu essa edição nova, né, ganhei de presente o livro e eu fiquei encantado. O livro tem 1000 páginas, Sinara. Vou mostrar aqui, eu estou aqui do lado, só para as pessoas verem a grossura do livro. Caramba, Tem 1000 páginas, está até mais. Eu não acabei ainda, tá? Estou na 788, estou na página 788, mas eu já achei que eu podia recomendar, mesmo sem ter acabado, porque é uma história fantástica, que é a seguinte: a Ana Maria Gonçalves imagina uma mulher que seria a mãe do Luiz Gama, né? Ela conta a história dessa mulher. Mas não há provas que seja realmente a mãe do Luiz Gama, porque o que existe são alguns poucos relatos que o Luiz Gama fez sobre a mãe. Ela pega isso e, a partir daí, constrói a história contada pela mãe. Desde dela sair da África com 7 anos, escravizada, aos 7 anos ela e a irmã e a avó são levadas para o Brasil, e ela vai para a Bahia, inicialmente em Itaparica, numa fazenda de, acho que de cana, e enfim, e ela vai contando, o livro é porque ela vai ter 2 filhos, o segundo filho é o Luiz Gama, e ela perde o filho em algum momento da aventura dela. Esse é um pequeno spoiler que eu estou dando. E o livro, então, é uma grande carta dela para o filho, contando a história dela e do filho. É lindo o livro. E eu aprendi demais, muita coisa que eu não sabia sobre a escravidão, né? Eu comentei com você, né? A revolta dos malês na Bahia, uma coisa que eu tinha muito pouco conhecimento, os escravizados africanos de origem muçulmana, né? A diferença que tinha, era uma espécie de elite dos escravizados, né? na Bahia. E aí eles o livro descreve em detalhes a revolta dos malês, que é um episódio, é a primeira grande revolta de escravizados no Brasil, né, que ocorre na Bahia, em Salvador. E é muito interessante, muita história que eu não conhecia e ao mesmo tempo muito saboroso de ler, né? Aí ela depois vai para como chama? Uma cidade de 1 hora da Bahia, onde agora até tem uma prefeita, uma mulher negra que é prefeita da cidade, está sendo ameaçada. Esqueci o nome da cidade. Bom. De qual região?
como chama? Onde tem a igreja, acho que da Boa Morte, pode ser. Cachoeira? Cachoeira, exatamente. Ela vai para Cachoeira, aí conta a história de Cachoeira também, que tinha uma comunidade de escravizados muito forte. Eu li uma coluna do Moni Sodré recentemente que estava falando da prefeita de Cachoeira, né? Que ela acho que ela precisa de 2 seguranças, né? Absurdo. Para barra pesada. É a primeira prefeita negra de Cachoeira, se não me engano, se eu não estou falando besteira. Moni Sodré escreveu. Aí depois ela desce para o Rio, sempre procurando filho, vai para Santos, vai para São Paulo, e depois ela volta para a África, não lembro qual é o país de qual país que ela vem. É muito legal, é muito importante esse livro, e queria aqui recomendar. Muita gente já deve conhecer, mas enfim, ele voltou, né, com essa edição especial, né? Eu acho que ele voltou a ser falado. Para mim, eu falo sem nenhuma vergonha de ter demorado tanto para conhecer o livro, mas fiquei muito feliz de ter esse encontro com essa história e com o que eu aprendi sobre isso. Os historiadores falam que os malês eles eram todos alfabetizados, coisa que era rara na sociedade baiana da época. Exatamente. Eles eram todos alfabetizados e a sociedade baiana não era alfabetizada. Exatamente. Então... Ela descreve justamente isso. Eles são uma elite em Salvador, nesse período pré-revolta, né? Porque aí é um massacre, né? A revolta é reprimida em menos de um dia. Assim, é um massacre, mortes e prisões e expulsões do Brasil, assim, é um negócio terrível, assim, deu errado, né? Mas é isso que você falou, a descrição que ela faz é muito interessante, realmente. Eram pessoas diferentes mesmo, né? Sim, porque as pessoas às vezes acham que vieram pessoas só para trabalhar na lavoura, né? Mas muitos que eles trouxeram, por exemplo, para Minas. Muitos negros escravizados que foram para Minas, eles já saíam da África com formação de ourives, por exemplo. Então, eles já sabiam mexer com metais quando chegaram aqui. Então, eram pessoas especializadas, e tinha muita gente assim, né? Olha só, a Adriana Paiva fala, maravilhoso esse livro. Daniel Miage fala que o livro, a Globo comprou os direitos para a minissérie. Não, uma minissérie... Eu me lembrei muito daquela série americana, Raízes, né? Sim. Do Alex... Não era Alex alguma coisa? Dá para fazer uma coisa épica. Essa é uma série épica. Assim, você pode fazer uma coisa épica. Eu não sabia que a Globo comprou. Realmente, isso aí vai dar um negócio... É um baita investimento, né? Porque se for contar a história toda dela, que é uma história de, sei lá, 40 anos que ela conta, narrando a história dela, dos 7 até os 45, sei lá. Alex Haley. A Beth Landman fala para a gente não esquecer de mencionar no livro as ilustrações da grande Rosana Paulino, tá? Está feito o registro, exatamente, com obras de Rosana Paulino, essa nova edição. Lindas obras mesmo ao longo do livro. É uma edição muito caprichada mesmo. Só tem esse problema, é difícil de segurar o livro. Como é que você lê? Vai cansando, meu. Toda hora você para de cansaço físico mesmo. Arrumar uma posição para o livro dá trabalho. Ó, gente, eu tentei ler com Kindle, meu filho me deu de presente, mas não consigo, não tem jeito, é muito difícil. Muito difícil. O Erivaldo Amorim está falando que comprou o livro, viu a Astrid Fontinelli falando sobre ele, não leu ainda. O Luciano fala que o Alex Haley, pois é, lembrei. Essa série, Luciano, é da nossa infância, tá? Tem uma série aí que passou, Raízes, que tinha o Kunta Kinte e tal, que a gente lembra. Eu lembro até hoje, né? A gente marcou muito a nossa infância essa série, né, Maurício? Exatamente. Eu lendo o livro, eu falei, isso é um Raízes brasileiro, assim, é tipo... Porque é também a história de uma mulher, né? Eu acho, né? A partir de a história de uma mulher, eu acho, ou de um homem. Não, era do Kunta Kinte era o cara que tinha. É verdade, está certo. Bom, gente, estamos chegando ao fim. Vocês sabem que aqui o tempo voa nesse programa. Trouxe para vocês para falar sobre o livro dele. Coloca o livro de novo do Maurício, por favor, Gui. O Homem do Sapato Branco.
para A vida do inventor. Apavorar os seus leitores, os seus espectadores. A vida do inventor do mundo cão na televisão brasileira. Está saindo aí pela Todavia. Muito bom, gostei muito do livro. Espero que, como diz o Silvio Santos, né? Gostei muito. Era assim que ele falava, né? Vocês precisam ler. Muita história interessante e muito interessante para conhecer os primórdios dessa televisão que até hoje, digamos que não é a nossa favorita. O nosso estilo favorito. O Aqui Agora até que era mais engraçado, né? Era menos barra pesada, assim. Tá bom, Maurício. Olha, foi ótimo ter você aqui. Espero que uma hora seja você me entrevistando. Não sei fazer direito esse coração, queria fazer para você, que foi maravilhoso estar aqui com você nesse programa. Muito obrigada, viu? Entrevistado e colocado em diversas saias justas por uma amiga. Né? Poxa, não tem que colocar, né? Entrevista é entrevista, não quer responder, não responde, mas o jornalista pergunta. Agora estamos os dois de cabelos brancos. Exatamente. Muito bom, Sinara. Muito obrigado. Muito sucesso aí para você no seu programa. Bom, acompanho já essa sua transição profissional há muito tempo, né? Para a internet, para o vídeo. Desejo todo sucesso sempre para você. Você é uma pessoa muito querida. Eu adoro, uma profissional maravilhosa. Trabalhamos juntos um bom período. Sou muito fã, tá? Igualmente. Olha lá quem apareceu. Elisete Lourenço Gomes. Não, beijão, Elisete. Falamos de você na estante, viu? Falamos de você na estante, a nossa amiga Elisete. Beijão, Maurício. Brigadão para você, tá? Bom final de semana. Muito obrigado, tá? Tudo de bom. Beijo.